Na semana passada saiu a notícia de que o presidente ele não pretende reconduzir Roberto Castelo Branco como diretor-presidente da Petrobras. Esse cargo na Petrobras de presidente é um cargo que o cara ocupa durante 2 anos e se o presidente quiser, ele pode, quer dizer, o presidente da República, ele pode reconduzir o cara novamente para cumprir mais 2 anos nessa função. É uma atribuição do presidente, assim como também é atribuição do presidente escolher o diretor-geral da Polícia Federal, assunto que já conversamos aqui e que na época de Sérgio Moro deu muita confusão. E dessa vez o caso envolve Roberto Castelo Branco. Foi noticiado que esse Roberto Castelo Branco, ele ficou cerca de 11 meses em casa. 11 meses. Nós estamos agora bem no final de fevereiro. Então, amanhã, a partir de amanhã, já iria partir para 1 ano o cara que foi escolhido para ser o presidente da Petrobras dentro de casa, trabalhando lá no esquema do tal de home office. Alguém vai dizer assim, mas o cara, ele tá lá na casa dele, tem telefone à vontade, tem uma internet muito boa. Mas só que é o seguinte, esse Roberto Castelo Branco, junto com a equipe dele de diretores, os caras ganham mais muito bem. Não pense que o cara ganha 2.000, 3.000 reais. Não, não. O salário dele e dos outros diretores ultrapassam a faixa dos 70 mil reais. Ele ganha realmente muita grana. E ele deveria, sim, na condição de chefe, de presidente da empresa, estar lá. Mesmo se ele não pudesse estar lá todo dia por causa dessa porcaria aí, essa vagabundagem de gripe de chinês, esse tal de Covid, ele poderia e deveria, era obrigação, não é favor, obrigação, porque nós estamos pagando o salário dele e da equipe dele, obrigação de pelo menos 2 vezes na semana estar lá fisicamente presente dentro da empresa. Ou, já que o mês tem 4 semanas, ele poderia escolher uma dessas pelo menos e dar o plantão dele lá junto com os diretores e as outras 3 ele ficasse então em casa. Mas ele não poderia ficar 100%, conforme tomamos conhecimento, em casa, dirigindo uma empresa à distância, uma empresa que, conforme tem que ficar bem claro, quem sustenta tudo aquilo ali somos nós, com o nosso dinheiro. O doutor Paulo Coteiro já passou aí com essa coisa. Vamos lá. Então é o seguinte, ele ganha, e a Petrobras ganha também, é sustentada, conforme eu estava dizendo, com o nosso dinheiro. Resultado, ele precisa estar lá, cara. Home office geralmente é indicado, é recomendado para aquele profissional que trabalha para si próprio. Aquele cara, por exemplo, assim, um jornalista, um escritor, um arquiteto, o cara que trabalha na área de design, principalmente design aqui pela internet. Um cara assim realmente é recomendável que ele possa estar lá na casa dele, monte ali um lugar, um escritório, uma coisa assim, e ele trabalhe lá boa. Mas o sujeito que foi colocado na condição de servidor público, ele tem que estar lá. O general, o capitão, enfim, o alto oficial, a título de exemplo,
tem que ser o primeiro a estar lá e não o último. Não pode o soldado estar lá no campo de guerra, lá no meio da lama, recebendo bomba, tiro, dentro da trincheira, e o general está lá do outro lado, a mais de 1000 quilômetros de distância, confortável, bonitinho, em casa, comidinha quente. Não pode, cara. Ele tem que estar lá. Se o cara está lá comendo osso, engolindo poeira, ele tem que estar lá. Essa aqui é a função do chefe, do presidente, do oficial. Aqui no Brasil, infelizmente, existe uma cultura muito sacana, muito vagabunda, que as pessoas acham que o cara, só porque ele virou chefe, ele agora não precisa trabalhar. Isso é cultura mesmo de vagabundo mesmo, de sacana. Se você se tornou chefe, você tem que trabalhar e trabalhar muito, ralar muito. Não é trabalhar menos, muito, porque você vai ganhar mais, você vai ter mais oportunidade, então tem que trabalhar mais e não ficar escondido lá dentro da casa dele. E daí, o que acontece no caso desse Roberto é que a imprensa, né, a mídia, sempre ela. Você já pensou o que é que seria de nós se não existisse Rede Globo? Se não existisse Época, Veja, Folha, Estadão, UOL, Bandeirantes? Você já pensou o que é que seria de nós se não tivesse Willy Boni, Fátima Bernardo, Miriam Leitoa, Felipe Moura, Coreia do Norte? Você já pensou se não, o que é que seria de nós, onde é que nós estaríamos se não houvesse esses seres iluminados, esses gênios para nos guiar? O que é que seria de nós em termos de economia, de política, de saúde, de cultura, se não houvesse esses caras? Aí, um desses gênios iluminados, o tal do Nerval Pereira, que trabalha na Rede Globo e é um vagabundo, ele é do mesmo patamar de William Bonner, de Felipe Moura, Coreia do Norte, de Reinaldo Azevedo, vagabundo mesmo. Ele colocou então essa notícia aqui que você está vendo. Ele disse que o presidente quer retirar Roberto Castelo Branco porque esse Roberto se recusou a ceder um contrato de patrocínio para o SBT e a Rede Record. Repito, Nerval Pereira é um vagabundo. E ele então, olha o vento, ele então recebeu uma resposta devida à altura. Foi essa resposta aqui, ó. O assessor de comunicação da presidência, Fábio Faria, chamou ele de vagabundo, de mentiroso. E um detalhe, você pense o seguinte, esse Nerval Pereira, ele não é um cara jovem, eu não sei a idade dele, mas ele não tem 17, 18, 19, 20 anos. Ele já passou dos 40 de idade, cara. É um cara já experiente, um cara que tem algum conhecimento. Agora você imagine a vergonha que é o cara ser colocado diante do público como sendo um vagabundo, um mentiroso e que sai espalhando notícias por aí. Os colegas dele, familiares, pessoas que conhecem ele, ver por aí a resposta que ele merecidamente recebeu, porque ele espalhou uma mentira. O motivo pelo qual o presidente quer afastar esse Roberto não é nada de verba publicitária, é porque ele ficou 11 meses dentro de casa, recebendo um salário altíssimo, salário esse que nós pagamos, e como se isso tudo não fosse o bastante, o presidente ainda ficou sabendo isso aqui, ó. Está vendo aqui essa? Então, está vendo aqui a imagem? O próprio Roberto, ele se concedeu um aumento salarial, bônus, premiação para ele e para toda a equipe dele. Quer dizer, o cara está quase um ano dentro de casa, deveria estar lá dentro da Petrobras, vendo tudo acontecer e ganhando uma bala, uma fortuna todo mês pago por nós, como se tudo isso não fosse o suficiente. O sujeito ainda concede-se um aumento, uma premiação e tal.
Como é que o presidente Jair Bolsonaro não iria ficar indignado com um cara desse? Eu estou aqui resistindo à tentação de chamar esse Roberto de vagabundo. Mas qualquer hora dessa eu não vou acabar tendo que chamar ele disso, porque é quase isso, um vagabundo mesmo, cara. E ele ainda teve, segundo eu peguei assim umas informações em alguns lugares, houve quem dissesse que ele inclusive deu a entender que se ele estivesse trabalhando na iniciativa privada, ele iria ganhar muito mais do que trabalhando no governo. Meu camarada, se você sabe disso, cara, o tal do Roberto, ele sabe disso, se você tem essa convicção, né, ele tem que pegar a mala dele, o currículo dele e ir lá para onde ele bem quiser. Não vai fazer falta nenhuma. Se ele acha que lá uma empresa por aí vai pagar 3, 4, 5, 15 vezes mais do que o super salário que nós estamos pagando a ele, ele pegue a mala dele e se mande lá para onde ele bem quiser. Falta para mim nem para você, eu tenho certeza que não vai fazer. E para finalizar aqui esse vídeo nosso de hoje, ainda tem o seguinte, uma outra mentira, como sempre contada pela tal da mídia, pela tal da imprensa, é que na verdade o presidente estaria querendo fazer uma interferência porque ele reclamou do preço dos combustíveis, principalmente do diesel, e estava querendo fazer uma interferência para ver se baixa o preço dos combustíveis. É outra mentira. Essa coisa de fazer interferência é coisa do PT. Lá atrás, o PT já fez interferência na área de combustíveis para baixar o preço artificialmente. Já fez isso com energia elétrica para tentar baixar o preço. Só que depois o desastre acontece. O preço fica represado, fica lá segurado, mas no momento em que estoura tudo aquilo, nós que estamos aqui embaixo, nós que trabalhamos, que temos nosso salário aí de 1.200, 1.300, 1.400 por mês, nós é que pagamos a grande conta. Então, o presidente ele não quer fazer nenhuma interferência dentro da Petrobras. Ele quer se tirar um sujeito que não está fazendo porra nenhuma lá, está em casa, ganhando uma grana violenta, e ainda por cima aumenta de maneira criminosa o próprio salário dele e do pessoal lá, diretores que trabalham com ele. Já vai tarde. Assim, sempre se lembre de uma coisa. Quando você precisar de saber a verdade, mas a verdade mesmo, não procure Rede Globo, não procure jornal O Globo, não procure Folha, Veja, Estadão, Isto É, UOL, Bandeirantes, nenhum desses caras. Todos eles, todos sem exceção, são vagabundos, são canalhas, são patifes, todos eles sem nenhuma exceção, todos, sem exceção, vagabundos e que estão unicamente trabalhando contra o Brasil. E se eles estão trabalhando contra o Brasil, é porque eles estão trabalhando contra eu, contra você, contra a sua família, contra todos nós. Correto? Não procure nada com esses caras. Procure informação aqui no YouTube. Certo? Canais pequenos como o nosso e outros canais de direita aqui que quase recurso nenhum, como no meu caso, mas nós entregamos a verdade. Firmeza? Pois bem, hoje, essa hora que o vento está atrapalhando um pouquinho, mas o recado foi dado. Eu quero agradecer, né? Sempre agradeço. Nós passamos dos 500 inscritos. Realmente eu fico muito contente, muito satisfeito com isso. Muito obrigado mesmo por sua gentileza, o seu apoio, a sua consideração. Obrigado mesmo. E se você ainda não é inscrito, faça essa gentileza, se inscreva aqui no canal, tá bom? E hoje domingo, ainda é pela manhã, domingo super tranquilo,
um excelente domingo para você, onde quer que você esteja aqui no nosso país. Ótima semana de trabalho para você. Ótimo mês de março, né? Hoje já é o último dia de fevereiro. Enfim, tudo de bom para você. E até o nosso próximo encontro. Obrigado.